Fala galera, Filipão na área. Bom, esse vídeo eu tô gravando porque eu fiz uma pesquisa no Instagram e foi interessante, porque umas pessoas pediram para me fazer ou não, e eu quero ser breve. Então eu vou falar um pouco acelerado, e se você tiver dúvida, alguma coisa, chama no privado, a gente troca ideia. Eu vou falar algumas coisas sobre um pensamento que eu tenho. Então eu sei que vai ter muita gente que talvez vão deixar de me seguir, outros vão concordar com esse pensamento, outros vão me criticar, mas enfim, eu prometi que eu ia fazer o vídeo e é um assunto muito delicado, é sobre o cristão e a tatuagem. Como que nós vamos falar sobre isso? Bom, cristão e a tatuagem. Eu trabalho muito com os jovens, com alguma galera bem top, e sempre recebo uma pergunta ou outra. Felipe, o que você acha da tatuagem? A gente pode fazer? A gente não pode? O que significa tatuagem para você? E tudo isso me fez pensar, me fez crescer, porque é um assunto que a igreja ela tem medo de tratar. O pastor, muitos, não estou generalizando também, nem toda igreja, nem todos os pastores, mas por ser um assunto delicado, a gente tem muito medo de falar, de tocar no assunto, porque quando o jovem vem falar isso com o líder, com o pastor, eles já têm vários argumentos, já tem algo em mente, que ele pesquisou no YouTube, que ele pesquisou na internet, mas enfim, já estou prolongando o vídeo, eu não queria prolongar. O que eu penso a respeito da tatuagem? Já ouvi muitos jovens falar isso para mim e eu falo assim, irmão, vai orar, vai ver o que Deus está te falando a respeito da tatuagem. Se ele falar que você pode fazer, você pode. Se ele falar que você não pode, você não pode. Porém, o que a Bíblia nos traz base? Eu, um jovem, eu sempre cresci escutando uma coisa: não deixar marcas no templo do Espírito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Faça tudo para a glória de Deus, realmente. Só que eu li muito a Bíblia e a respeito desse assunto, e nós não temos base alguma para dizer que a Bíblia proíbe alguém de se tatuar, de fazer uma tatuagem no seu corpo, na sua pele. Porém, a Bíblia também não permite alguém fazer um desenho na sua pele. Então, qual é a dúvida? Se a Bíblia não proíbe e também não permite. Nós não temos base. São várias interpretações, porém tem algumas igrejas que os usos e costumes, o estatuto da igreja proíbe. Quando você ouve alguém falar sobre doutrina, a doutrina da igreja ela só é uma. É a doutrina de Cristo. Doutrina é a palavra de Deus. Então ela não muda. Então quando uma igreja diz que é proibida, é porque então é o estatuto, é usos e costumes. Agora, o meu pensamento, eu sempre falei, gente, vai orar, vai ver o que Deus fala. E, gente, é hipocrisia minha achar que Deus vai responder esse jovem falando assim, olha, faça uma tatuagem, olha, não faça uma tatuagem. Deus ele não vai responder isso. E os jovens, eles querem respostas. Os adolescentes, a galera tá fritando, eles querem respostas para as dúvidas deles. E a gente, por negligenciar uma parte de ensinar os jovens, de ensinar a igreja, eles ficam com essas dúvidas e acabam, muitas das vezes, fazendo cagada, fazendo burrada. Porém, quando eu era criança, meus pais não deixavam eu ir para os lugares, fazer a obra de Deus, fazer missão. E por que hoje, após 28 anos se passaram, meus pais deixam? Eu nem pergunto, eu nem peço para minha mãe, falo, mãe, eu posso ir para lá, eu posso ir para cá fazer isso? Eu nem peço. Mas por que minha mãe autoriza? Porque ela vê responsabilidade em mim. Ela enxerga maturidade em mim. E porém, o meu pensamento a respeito da tatuagem, Deus ele não vai se interferir se você pode ou não fazer. Sabe por quê? Porque Deus ele está à procura de filhos maduros, que tomam decisão por si próprios. Então o jovem está com uma dúvida, eu posso ou não fazer uma tatuagem?
A Bíblia não te dá respaldo se você pode, e a Bíblia também não condena se você não pode. Mas Deus, ele está à procura de filhos maduros. Você não vai orar e ele vai te responder pode ou não pode. É a maturidade que vai te dar liberdade. Porém, nós não podemos confundir a liberdade com libertinagem. Deus, ele dá liberdade específica para cada um. Pode ser que para mim, ele falou, Felipe, você não vai ter tatuagem. E parece que eu estou defendendo a tatuagem. Felipe, você não vai ter e acabou, eu não vou ter a tatuagem. Mas para outros, Deus dá liberdade. Porém, Deus, pelos filhos maduros que Ele querem, nós devemos arcar com as nossas próprias consequências ou responsabilidade. Então, se você tatuar todo o teu braço, fechar ele, se prepare que talvez você vai sofrer preconceitos na sociedade, talvez você vai sofrer bullying, talvez não, eu não sei. Mas é a nossa maturidade em Deus que vai nos dar liberdade se podemos ou não fazer a tatuagem. Esse é um pensamento que eu tenho, ele é muito profundo, eu não queria prolongar o vídeo, mas se você tiver dúvida, quiser falar sobre o assunto, eu vou postar esse vídeo no Instagram, no Face, mais provável no Instagram, porque eu tinha feito a pesquisa, e se você ainda ficou com dúvida, me chama para a gente trocar ideia, demorou? Mas Deus está à procura de filhos maduros, filhos que vão decidir por si próprios, porém filhos maduros, eles tomam decisão que glorificam o nome de Deus. Filhos maduros, eles têm sabedoria para agir conforme Deus manda, porque eles recebem a maturidade de Deus. Que Deus abençoe. Tamo junto, até a próxima.